tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje quarta-feira, nossa, tá passando rápido essa semana, hein? Hoje a gente vai para a unidade 7, tá bom? De geografia. É geografia esse aqui, gente. Olha, a tia Valquíria tem hora que ela fica perturbada. Mas é geografia, sim. Geografia, página 2, população brasileira. Então, dá pra ver aí nessa página inicial que o Brasil tem muitas, assim, diferenças, né? Os índios, os mestiços, os brancos, os negros, não é verdade? Nessa primeira página aí dá pra gente visualizar bem isso. Mas vamos entender melhor esse assunto? Então, viramos pra página 4. Vamos lá. Olha, formação da população brasileira. A população brasileira foi formada por diferentes povos, como eu estava dizendo lá na frente, que tem, né, várias raças aí. Os principais grupos que influenciaram as características iniciais de nossa população foram os indígenas, que antes da chegada dos europeus já habitavam o território que seria o Brasil. Os portugueses, que colonizaram, gente, travou a língua, nosso país, e os africanos, que foram trazidos da África como pessoas escravizadas para trabalhar principalmente nas lavouras. A partir do século XIX, povos de diferentes origens e nacionalidades chegaram ao Brasil e ajudaram a aumentar a diversidade da população brasileira. Entre eles estão os italianos, os alemães, os poloneses, os ucranianos, espanhóis, japoneses e pessoas de várias outras nacionalidades. Nas próximas páginas, vamos estudar um pouco sobre os povos que formam a população brasileira. Além disso, vamos conhecer a diversidade cultural que foi resultado da mistura de diferentes povos. Então, gente, diversidade significa característica daquilo que é diverso, variado, diferente. Vocês sabem de qual a origem de vocês? Então, a tia Valquíria tem uma misturinha aí, mas uma delas bem forte, que assim não teve muita mistificação, que é da parte da minha mãe, é o italiano. Meu bisavô veio da Itália para o Brasil na época da guerra e morou aqui até morrer, infelizmente, né? Morreu. E a tia Valquíria tem no sangue, assim, bem forte, o italiano. E vocês, contem pra tia Valquíria aí, tá bom? Vamos virar a nossa página aí, 5, povos indígenas. Vamos lá. Os povos indígenas já habitavam as terras que formariam o nosso país antes de os portugueses chegarem aqui, o que aconteceu por volta do ano de 1500. Esses povos tinham diferentes línguas, hábitos alimentares, crenças religiosas, vestimentas, festividades e modos de organização social. Muitos viviam da caça, da pesca e do cultivo de pequenas extensões de terra. Alguns povos indígenas eram nômades, ou seja, mudavam-se quando os recursos próximos da aldeia ficavam escassos. A gente já estudou sobre isso, né, gente? Sobre a vida nômade. Então, eles mudam para um lugar. Aí ali tem muito peixe, a terra tá muito fértil, tem muitas frutas, tem animais que eles caçam. Mas aí, com o tempo, de tanto, né, ficar retirando da natureza, retirando, as coisas vão acabando, vão ficando mais escassas, vão ficando poucas. Então, eles pegam e se mudam. Lembra que a gente estudou isso já em história? Pois é. Então, vamos lá. Segundo a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, órgão do governo responsável por proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, em 1500 a população indígena era de aproximadamente 3 milhões de habitantes. A chegada dos portugueses mudou completamente a vida dos povos indígenas.
Muitos foram capturados para trabalhar como pessoas escravizadas na exploração de recursos naturais, principalmente de uma árvore chamada pau-brasil. Muitos indígenas também foram mortos ao defender suas terras ou contaminados por doenças transmitidas pelos europeus. Ainda que muitos povos indígenas tenham resistido ao processo de imposição, que é imposição é uma ação de obrigar alguém a fazer algo, determinar de maneira forçada. Então, eles eram forçados, né? É um processo de imposição da cultura europeia. Foi perdida boa parte dos hábitos e costumes dos grupos humanos que viveram na época da chegada dos portugueses. Aí tem uma gravura embaixo, uma pintura, né? Obra Encontro de Índios com Viajantes Europeus, do artista Johan, eu não sei se é Johan ou Joan, não sei, gente. Então, essa é uma obra de 1835. Igual ou diferente? Os povos indígenas são todos iguais ou existe diferença entre eles? O que vocês acham? Vamos virar nossa página aí? Página 6. Vamos lá. De acordo com o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem aproximadamente 897 mil indígenas em nosso país. Atualmente, muitos vivem em cidades, mas a maior parte deles vive em reservas, que são áreas demarcadas e protegidas pelo governo federal. Observe o mapa a seguir, que apresenta a distribuição das reservas indígenas no país. Pois é, gente, olha só. Cada pedacinho desse aí marcadinho em verde é uma reserva indígena. Só que olha como elas são pequenininhas. Tudo bem que tem umas que são maiores, lá na Amazônia, lá em Roraima, no Amapá também tem uma maiorzinha, no Pará, no Mato Grosso, mas olha, no Mato Grosso do Sul, como é pequenininho, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tudo muito pequeno. Tadinho dos índios, né? Eles tomavam conta disso tudo, desse mapinha todo, e agora só esses pedacinhos aí. Isso de 2010, hein? Imagine até hoje. E isso, gente, contando também que o povo vai lá, invade, né? Derruba a mata, faz o que bem entende e fica por isso mesmo. Pois é, falei. Pronto, falei. Joguinho rápido aí, pessoal. Número 1. Qual a principal informação presente no mapa? O que está escrito aí? A gente acabou de falar, né? Número 2. De acordo com o mapa, existem reservas indígenas no estado onde você vive? Existe? Ali está dizendo que... Virando a página 7. Tia Valquíria vai até que página? Calma, pessoal, vai até a página 8. Não fiquem apavorados, porque vocês estão vendo, né? Tem um montão de foto, figuras, então isso acaba tornando o texto pequenininho, não é muita coisa não, tá bom? Mas prestem atenção, porque na hora de fazer a atividade fica mais fácil para vocês, hein? Influências culturais indígenas. Até hoje, muitos hábitos indígenas fazem parte do cotidiano da população brasileira. Esses costumes ajudam a formar as características culturais do nosso povo. A seguir, vamos conhecer as influências indígenas em nossas vidas. É verdade? É verdade que muitas palavras que usamos no dia a dia são de origem indígena? Ai, gente, já viu isso lá em história. Sim, mas aí vocês escrevam aí algumas dessas palavras, tá bom? Olha, herdamos muitos costumes dos povos indígenas. Por exemplo, hábitos como tomar banho todos os dias, descansar em redes,
usar colares e brincos e consumir certos alimentos como mandioca, caju, guaraná, amendoim e abóbora, que são todos uma delícia, né? E aí embaixo tá mostrando, ó, o pessoal aí, os índios descansando aí, ó, no interior da Maloca, Yanomami, Alto do Rio Macajaí, em Roraima, em 2010. E a foto de baixo é um indígena fabricando farinha de mandioca na aldeia Bona, no estado do Amapá. Gente, tem criança que não sabe o que é farinha de mandioca. Farinha de mandioca é aquela que a gente usa para fazer a farofa, ok? É isso aí. Vamos virar a última página. Eu sei que vocês ficam comemorando daí, né? Tô de olho em vocês, hein? Então vamos lá, ó. A herança indígena em nossa cultura também se faz presente na produção de diferentes tipos de artesanato, como o uso de fibras, penas, sementes e escamas de peixe. Além disso, o conhecimento dos indígenas sobre a utilização de plantas medicinais para o tratamento de doenças nos acompanha ainda hoje. 2 exemplos são o consumo de alfavaca, usada para combater gripes, e de boldo, que ajuda no sistema digestivo. E, gente, a alfavaca é uma delícia para temperar carne. Então, a primeira foto aí tá mostrando uma mãozinha aí trabalhando, né? É o artesanato indígena produzido na aldeia Novo Segredo, no estado do Acre, em 2016. E embaixo tem uma senhorinha aí, né? Segurando uns galhos aí secos, umas folhas secas. Indígena da etnia Pataxó, colhendo carqueja na aldeia Barra Velha, em Porto Seguro. Aqui tá escrito Porto Segura, é Porto Seguro, na Bahia, ok? Então, por esses e tantos outros motivos, é fundamental respeitar e valorizar as diferentes culturas indígenas presentes em nosso país, pois elas ajudaram a formar nossa rica identidade nacional. Verdade. Então, ficaram curiosos aí? No site Povos Indígenas no Brasil Mirim, você pode obter mais informações sobre os povos indígenas de nosso país, como seus modos de vida, as regiões que moram, suas tradições, suas línguas e muito mais. Aí tá disponível nesse endereço aí embaixo, é só vocês digitarem tudo lá para vocês ficarem mais inteligentes, sabendo mais sobre a vida dos índios, ok? Então, pessoal, um beijão, até a próxima aula, ok?